nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor.
Saudamos a todos os presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom, como é agradável virmos à casa do Senhor. E mais ainda, daqui a gente olhava e víamos, como diz um ditado, um gato pingado de pessoas. E hoje a gente já pode ter a alegria de ver muitos outros irmãos vindo à casa do Senhor, graças à flexibilização em relação ao Covid-19. E que o Senhor possa continuar agindo para que a nossa casa possa estar cheia no dia do Senhor. Amém? Eu convido os amados que abram a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Como a casa do Senhor está cheia, nós vamos fazer essa leitura todos juntos. Ouvimos a voz dos irmãos. 3. Leremos os versículos 9 e 13. Capítulo 3, versículos 9 e 13. Todos juntos, vamos lá? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém? Oremos. Santo Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por este dia, que é o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor deu a oportunidade a mim e aos meus amados irmãos de estarem na casa do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós temos o Senhor como Deus, que nos assiste, que vela por nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus tão bom, que nos agracia com o trabalho e ainda com os desfrute do nosso trabalho. Nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Agora eu convido os amados que abram a palavra do Senhor. Abram não, já está aberta, né? Em Eclesiastes, continuemos em Eclesiastes. Agora nós faremos a leitura no capítulo 2, e leremos do verso 1 ao 11. Eu vou ler os ímpares e a igreja lerão os pares. Eclesiastes 2, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi, não, meus amados, né? Eu estou lendo, é vocês. Vai. E da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar coelhos
Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Todo quanto desejaram os meus olhos, não entreguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pois bem, meus amados, serei breve nessa reflexão. Contudo, é de extrema importância que você fique atento a esses poucos momentos que falarei com você. Nós temos muitas oportunidades. A cada instante surgem oportunidades. Será que nós estamos atentos a estas oportunidades? Ou estamos vivendo como Salomão por um bom tempo viveu? Abastado de coisas. Corremos o risco de esquecer daquele que nos criou. Principalmente nos dias de hoje, onde as coisas elas vêm para nos seduzir. E nós podemos ser envolvidos por essas coisas. E nos esquecemos do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, você querendo ou não, você está escrevendo uma história. Você querendo ou não, você está escrevendo uma história. A história da sua vida. Certo. E a história da sua vida em relação ao Senhor. Como é que tem sido escrita? Você que nos acompanha pelas redes sociais, pense no seu dia. Você, meu amado, pense no seu dia. Pense nos dias que passaram. Pense nessa semana que passou. O que você escreveu a respeito da sua vida? Volto a repetir. Você querendo ou não, você vai escrever alguma coisa, sim, porque você está vivendo. E essa história? Muitos consideram a história como um legado. Fulano deixou um legado de vida, fulano foi assim. Nós temos tido a oportunidade de ver, através das programações da UCP Online, história de grandes homens, grandes mulheres, que escreveram a sua história. Tiveram oportunidade e não perderam. Não se preocuparam com as vaidades da vida. Não que nós vamos deixar de viver a vida, não, porque o próprio Senhor diz que nós devemos gozar do nosso trabalho. Mas em relação à palavra do Senhor, o que é que você tem escrito da sua vida? Mais uma semana se passou. Você teve a oportunidade de escrever algumas linhas, quem sabe um capítulo, quem sabe 2 capítulos da sua vida. O que foi escrito? Como foi escrito? Eu deixo essa reflexão aos amados. É certo que vivemos dias difíceis, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos dado a oportunidade de retornarmos à casa do Senhor. De podermos
ver, ouvir da palavra dele, dos seus alertas, dos seus ensinamentos. Porque quando nós deixamos de frequentar, somos tentados a nos afastar da palavra do Senhor. A Bíblia fica em cima da mesa ou numa gaveta. E parece que é uma grande dificuldade de nós pegarmos e podermos ler. Mas aqui nós ouvimos, nós vemos, nós participamos. Mais uma semana vai vir. Ela já se iniciou, inclusive. E você vai ter a oportunidade de escrever uma linha, 2 linhas, quem sabe um capítulo da sua vida. Então que você faça isso para glorificar o nosso Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Você recebeu o dom da vida. Não foi para viver a sua vida do jeito que você quer. Não. Tem alguém que é soberano e é dono dela. E Ele não quer te obrigar, mas Ele quer fazer com que você faça isso de coração aberto. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da vida de cada amado que está presente e daquele que nos assiste. Amém? Eu vou pedir ao pastor que nos eleve a Deus em oração e em seguida o conjunto tem a oportunidade. Senhor Deus, neste momento nós aqui nos encontramos, gratos a Ti, porque o Senhor fez esse dia, e o Senhor nos dá a oportunidade de nos alegrarmos na Tua presença, estando na Tua casa, para podermos estar observando a Tua palavra, recebendo dela ensino, instrução, admoestação, repreensão, a fim de que sejamos aperfeiçoados e habilitados para conduzirmos a nossa vida, escrevendo uma história que venha estar glorificando o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de todos que aqui estão, tem misericórdia daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tem misericórdia de todos nós, no sentido de que possamos estar aproveitando a oportunidade que as Tuas misericórdias têm nos dado na manhã desse dia, pois elas se renovaram, por isso estamos respirando, por isso estamos com fôlego de vida, não fomos consumidos pela Tua ira, mesmo que merecemos a Tua ira, pois a Ti pertence o perdão e a misericórdia, e a Tua palavra diz que o que dura para sempre não é a Tua ira, mas é a Tua misericórdia, e nós somos gratos a Ti por isto, e rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito continue a falar conosco, que o Teu Espírito continue a nos incomodar de tal maneira que possamos ser gratos a Ti pela vida e possamos vivê-la não atrás de vaidades, mas vivemos pela fé, pois o justo vive pela fé, e assim possamos seguir a nossa jornada tendo uma vida aprovada por Ti, obtendo bom testemunho de agradar o Teu coração. Ó Deus, a Ti consagramos as nossas vidas, rogamos pelo Teu servo presbítero Del, continue a assisti-lo ali naquele hospital e conceda-lhe a bênção de ter a cura completa da sua enfermidade, bem como também a nossa irmã Argimira e outros mais que têm vivido problemas de enfermidade, que a Tua misericórdia, que a Tua graça os assista e eles sejam devolvidos com saúde para os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Conjunto. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé para louvarmos a Deus com o cântico Tudo Coopera para o Bem.
Pereira esteja levando a Deus em oração. Ó Deus, mais uma vez o nosso agradecimento ao Senhor por nos dar a oportunidade de estar na casa do Senhor. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ó Deus, que aqui estivemos, e podemos aqui cantar louvores ao Teu nome, ó Deus. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos dadas na vida, ó Deus. Sabendo que as demais coisas são vaidades, ó Deus. E nós possamos, assim, estar nos apegando àquilo que é santo e puro, que é a Tua palavra. Abençoa-nos, pois, ó Deus, abençoa cada um dos atos desta escola dominical, para que ela possa engrandecer o Teu nome, ó Deus, e também edificar as nossas vidas. Nós te louvamos e rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Enquanto os amados vão se organizando, assim que o pastor terminar de fazer uso da palavra, poderão se separar as crianças. Nós já vamos começar a ter umas atividades tentando normalizar, certo? Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, venham participar da Escola Bíblica Dominical. A felicitação dessa oportunidade a você, aos seus filhos, né, para aprendermos mais do Senhor, tá? E também a sala do pastor. Então a palavra está com o pastor e logo em seguida nós dividiremos. E o Mateus com a palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bem, é bom rever vários irmãos, né, que estão conosco nesse contexto mais favorável de podermos congregar. Esperamos que em breve a gente possa voltar totalmente à normalidade da nossa escola bíblica dominical. Estamos com esse contexto ainda de reforma, né, de salas, mas esperamos que em breve a gente possa, tanto a situação da pandemia possa estar cada vez mais sendo controlada e possamos em breve estar aí nos reunindo em salas. Então, desde já, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que tirou umas longas férias, né, missionária Laís, que você já possa estar aí já renovando as suas baterias e tendo à disposição, quando você for convocado, para estar novamente retomando as suas atividades. Quero dizer que em razão desse contexto, né, agora nessa semana, na quarta-feira, nós já estaremos retornando o nosso estudo bíblico, às 18h30. E manteremos, né, a nossa reunião de oração também na sexta-feira, às 18h30. Contudo, estes encontros não serão mais transmitidos online, viu? Então, nosso objetivo é nós estarmos motivando que você saia da sua casa e esteja conosco, congregando, para podermos ter maior liberdade também, né, uma dinâmica melhor na exposição da palavra do Senhor. Então, né, tanto a reunião de oração como o estudo bíblico de quarta-feira, que já estarão acontecendo, o estudo retomando nessa semana, não haverá transmissão online. Por enquanto manteremos a EBD e o culto à noite, né? Quando a EBD já tiver algum novo quadro de funcionamento, então a EBD também não será mais transmitida online. Então ficaremos apenas, a princípio, com a transmissão online do culto da noite. Quero lembrar a igreja que próximo domingo, primeiro domingo do mês, teremos então a celebração da Santa Ceia, e ela será ministrada apenas na ocasião do culto da noite, tendo em vista que os irmãos podem vir tanto na EBD como no culto à noite. Também queremos estar lembrando os irmãos de estarmos, né, à medida que congregarmos, não nos esquecemos das medidas de cuidado, né? Então, o uso da sua máscara, a higienização com álcool, né? Se você não é da mesma família, sentar com certo distanciamento dos irmãos, evitarmos aglomeração, né, lá fora quando terminarmos os nossos trabalhos. Enfim, temos esses cuidados que são necessários ainda, tá certo? A Kombi já estará à disposição para buscar aqueles irmãos impossibilitados de vir, que queiram vir, onde também seguirá todo um protocolo de cuidado, né, higienização, uso das máscaras. E uma coisa muito importante, uma orientação muito importante para todos, não apenas irmãos que poderão se utilizar da Kombi, mas também todos nós. Se porventura você tiver algum quadro de gripe, fique em casa, né? E se há algum da sua família que tenha, porventura, um sintoma de gripe, fique em casa, até que você tenha certeza de que esse sintoma é apenas uma gripe,
né, e tudo mais. Isso é para o bem de toda a comunidade, tá bom? Para a gente não ter nenhum transtorno que venha fazer a gente retroceder na nossa abertura das atividades da igreja, tá certo? Então que Deus abençoe a todos. Hoje à noite teremos o batismo do Carlos Augusto, né, filho do André e da Raíssa, né, estará sendo recebido, né, através deste meio de graça, e momento festivo, momento de alegria para os pais e também de responsabilidade sendo assumida diante do Senhor. Então vamos nos separar as classes, e a palavra está com o missionário Mateus. Quando falo separar as classes, é a minha classe e as crianças que ainda estarão no pátio. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Eu convido os amados para que abram a palavra do Senhor na carta escrita pelo apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Esse é o texto que nós iremos estudar nesta manhã. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Durante esse mês nós estamos estudando o livreto do pastor Hernandes Dias Lopes, Destinados para a Glória, Consolo e Ânimo para o seu dia a dia. E no conteúdo desta obra há uma exposição da carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo de número 30. Em nossas aulas já tivemos a exposição do versículo 26, parte A, onde aprendemos que nós de fato somos fracos, temos fraquezas, mas somos assistidos pelo Espírito Santo. E muitas vezes, por estarmos fracos, nós não oramos como convém. E tivemos também a exposição do versículo 26, parte B, e o versículo 27, que fala sobre o ministério de intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós de 4 formas distintas. O Espírito Santo intercede por nós de forma intensa. O Espírito Santo intercede por nós de forma angustiada. O Espírito Santo intercede por nós com discernimento. E por fim, o Espírito Santo intercede por cada um de nós com eficácia, porque intercede segundo a vontade do Pai. Hoje nós estaremos refletindo acerca de uma passagem bíblica muito linda, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu vou ler o versículo 28 e os irmãos depois estarão lendo junto comigo. Eu vou ler sozinho e depois peço que a igreja leia juntamente comigo, ok? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos juntos, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos explorar cada detalhe desse versículo nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, e nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem dirigido os nossos passos e o Senhor quer falar o nosso coração nesta manhã. O Senhor quer falar o meu coração, é o coração de toda a igreja. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que nós tenhamos entendimento e tenhamos compreensão da palavra do Senhor. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo possa nesse instante nos conceder a sabedoria e o entendimento, ó Pai, acerca do que diz a verdade absoluta, acerca do que diz a palavra do Senhor. Fale conosco nesta manhã para nossa edificação, e assim, ó Deus, que nós possamos aplicar em nossas vidas o texto sagrado, para que assim vivamos da forma que o Senhor deseja, ó Pai, que nós venhamos proceder aqui nessa terra,
glorificando o Senhor e nos alegrando no Senhor. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse versículo ele é bastante conhecido por cada um de nós. Eu creio que há alguns irmãos que já até decoraram esse versículo. É um versículo maravilhoso que diz que todas as coisas, elas no fim cooperam para o nosso bem. No final da nossa última aula, eu trouxe uma frase de um comentarista bíblico que diz que o cristão, ele não deve desanimar-se em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? O nosso bem e a glória dele. E aqui Paulo está erigindo um pilar extremamente importante para a esperança de muitos de nós, que muitas vezes nos encontramos em situações que são desconfortáveis, em meio a turbulências da nossa vida e da nossa existência. E aqui nessa passagem bíblica, nesse versículo, nós podemos tirar 4 lições que são importantes. 4 verdades nessa passagem que podem nos conceder esperança, que podem nos dar perseverança, que podem nos consolar, que podem renovar o nosso ânimo em meio às tribulações. Atente os seus olhos para o texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 28. O que está escrito aí no início do versículo, Paulo está falando, sabemos. Se você está com a caneta, por favor, sublinhe ou então circule esta palavra, sabemos. Paulo, ele começa expressando uma convicção inabalável de que Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas e tudo que acontece em nossa vida está ocorrendo de acordo com o propósito soberano de Deus. Paulo não está falando aqui, pensamos ou sentimos. Ele está dizendo, sabemos. Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui nessa passagem é que nós precisamos ter uma convicção inabalável de que tudo o que está acontecendo em nossas vidas, sendo aspectos bons ou ruins, irá cooperar no fim para o nosso bem e será para a glória do nosso Deus. Paulo exprime essa certeza, porque esse termo sabemos, no grego, ele é uma expressão da matemática que exemplifica a exatidão. Então é algo exato, é algo que Paulo tem plena certeza. Por isso que ele está falando aqui no início do versículo que ele sabe. E por isso que ele diz, se identificando com os irmãos da igreja de Roma, que sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é importante nós lembrarmos acerca da trajetória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus matriculou na escola do sofrimento. O apóstolo Paulo sofreu diversas situações aonde ele aprendeu e aonde ele conheceu mais o Senhor em meio à tribulação, em meio às turbulências da vida. E esse homem nos ensina que nós podemos transformar os vales de nossas vidas em mananciais. Nós podemos transformar as situações desfavoráveis em momentos nos quais podemos ser usados por Deus para sermos uma bênção na vida das pessoas e em momentos de consolo que nós podemos desfrutar também da parte do Senhor. Este homem, quando ele foi preso em Roma, na sua primeira prisão, a prisão domiciliar, ele aproveitou aquele contexto e escreveu cartas para as igrejas. Escreveu uma carta orientando Filemon. Ele evangelizou até mesmo a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador Nero. Então esse homem, ele tem a certeza de que a sua vida está sendo conduzida por Deus e que de alguma forma, independente do que aconteça, Deus será glorificado. E Deus está visando o seu bem. E é por isso que ele expressa essa convicção inabalável. Paulo tem certeza que tudo o que ele passou, ele foi escarnecido, ele foi judiado pelas pessoas que perseguiram os cristãos, no sentido de que foi açoitado. Ele foi um homem que passou por diversas situações que muitos de nós não teríamos até mesmo sabedoria de lidar com elas, mas o Espírito Santo do Senhor esteve assistindo o apóstolo Paulo. O Espírito Santo do Senhor esteve com Paulo e ele tinha certeza de que tudo o que ele passou na sua vida e na sua caminhada serviu para o progresso do Evangelho.
Olha o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1. Eu peço que os irmãos abram nessa passagem bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, essa é a certeza de Paulo. Tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, cooperou para o quê? Para o bem do avanço da pregação do Evangelho. Do avanço da obra missionária. Deus, em todo momento, esteve conduzindo ele. Esteve o fortalecendo, esteve o sustentando, esteve o amparando. E mesmo no final da sua vida, Paulo, ele tem a certeza de que tudo está cooperando para o seu bem e para a glória de Deus. Quando na sua segunda prisão, agora não a prisão domiciliar, mas numa masmorra escura, fria, onde Paulo se sentia sozinho, de fato estava sozinho, no final da sua vida ele escreve a Timóteo e ele fala algo maravilhoso. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Quando passamos por momentos de tribulação, nós temos que perseverar diante dessas situações que se manifestam em nossas vidas e que são inevitáveis. Todos nós passamos por problemas. E vamos passar. Até o dia que o nosso corpo foi lá para a mandioca, foi colocado num jazigo, ou então eu e você foi colocado em outro cemitério, o corpo foi enterrado, e a nossa alma ir para o encontro do Senhor. Mas enquanto aqui vivermos, nós iremos enfrentar situações difíceis. A vida ela é árdua debaixo do sol. Nós iremos passar por momentos de tribulação, por momentos de perseguição. Pessoas vão se levantar contra nós, sendo usadas pelo diabo, sendo inflamadas com ódio pelos cristãos, pela igreja. E o que devemos fazer? Devemos perseverar. Paulo diz que a perseverança ela vai produzir o quê? Experiência. E a experiência vai nos levar também à sabedoria e à esperança. A esperança de que nós não estamos passando por situações difíceis na vida por acaso. Nós temos um Deus que está trabalhando em nós, nos preparando para nos conduzir à eternidade. Este é o nosso destino, a glória eterna. Mas enquanto estamos aqui, Deus está tirando as arestas que há em nós. Deus está nos purificando. Deus está nos colocando no seu fogo purificador, assim como o ourives pega uma prata suja, coloca no fogo purificador e tira toda a sujeira, para que essa prata, ou este ouro, ou esse metal precioso possa reluzir a imagem do Criador. Então todos nós somos matriculados nessa escola, na escola do sofrimento, como o apóstolo Paulo também foi matriculado. E nós precisamos ter essa certeza que Paulo tinha. E devemos lembrar de um outro personagem bíblico que passou por situações difíceis e que também manifestou essa mesma convicção. Quem foi ele? José do Egito. Um jovem que foi, infelizmente, prejudicado pela inveja dos seus irmãos. Foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele novamente sofre uma injustiça. Ele vai parar na prisão, porque a esposa de Potifar, de forma descarada e sem vergonha, vai estar dando em cima dele. E esse homem na prisão tem contato com o padeiro-chefe, com o copeiro-chefe. É uma bênção, aonde ele passa ele é um homem abençoado, porque José ele teme a Deus. Ele ama o Senhor com todo o seu coração. O padeiro-chefe é julgado, é penalizado, é morto. O copeiro-chefe é restaurado e José fala para ele, olha, quando você chegar lá e estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. E todos nós sabemos o que aconteceu. O copeiro-chefe lembrou de José? Não lembrou. José ainda ficou um tempo na prisão. Mas o tempo que José esteve na prisão, tudo que José passou na sua vida, cooperou para o seu bem. E Deus converteu o quadro para a honra e glória dele.
Porque José, ele sai da prisão e ele vai ser governador da maior potência mundial. Pense. Como Deus é maravilhoso em conduzir a história das nossas vidas. E como Deus ele pode converter situações, fazendo com que elas venham cooperar para o nosso bem. Depois de um tempo, os irmãos de José que prejudicaram ele, foram para onde? Para o Egito. José os reconhece. Há aquele momento em que ocorre a reconciliação de José com os seus irmãos. É claro que há alguns detalhes que aconteceram antes de ocorrer esse evento maravilhoso. Mas, quando Jacó morre, o que os irmãos de José pensavam? Agora ele vai se vingar. Agora ele vai dar cabo de nós, agora ele vai nos escravizar. E eles procuram José. Mas José fala algo maravilhoso a eles. Olha o que José diz em Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Então, olha a certeza de Paulo na vida de José. O que ele disse? Vocês atentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou o quê? Em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? E o que José fazia? Ele temia o Senhor. Quem teme a Deus, ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o mal que foi projetado contra José, Deus converteu em bem. E José é um homem sábio, porque é um homem temente a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele viu tudo cooperar para o bem dele. Tudo que ele passou foi necessário ele ter passado. Tudo que nós passamos na vida é necessário que nós venhamos passar. E é Deus soberanamente conduzindo todas as etapas da nossa existência. É interessante nós observarmos também isso na vida de Davi. Porque Davi é um homem que é ungido a ser o rei de Israel. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos. Quando ele foi ungido a rei de Israel, ele assumiu logo o trono? Foi assim? Samuel foi lá, derramou o óleo na cabeça dele, ungiu ele como rei de Israel. No outro dia, ele estava lá, sentado no trono. Foi isso que aconteceu? Não. O que Davi teve que passar? Por um longo período, no qual também ele foi matriculado na escola do sofrimento. Deus tinha um problema com um rei que estava lá, chamado Saul. E o tempo que Davi passou para ser preparado para assumir o reino de Israel, Deus estava tirando o Saul que estava dentro da vida de Davi. Estava expurgando aquele Saul dentro da vida de Davi, preparando Davi, para que um dia ele assumisse no tempo de Deus o reinado de Israel. Antes da glória, meus irmãos, vem a humilhação. Antes da glória vem o quebrantamento. Essas são etapas da vida cristã. Enquanto aqui vivermos, seremos humilhados, seremos quebrantados, até que vai chegar um momento em que nós seremos glorificados. E nós precisamos ter convicção disso. Precisamos ter essa mesma certeza que o apóstolo Paulo, ele teve em sua vida. E muitas vezes, irão acontecer situações que Deus irá permitir que nós estaremos passando, que nós iremos perguntar o porquê. E nós não iremos entender porque Deus não vai responder. Muitas vezes eu e você não vamos compreender como que uma situação tão ruim vai cooperar para o nosso bem. Não compreendemos muitas vezes o agir de Deus, mas podemos compreender Deus. Quem é Deus? Um ser soberano, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós. É interessante que, em um dado momento, Albert Einstein, ele foi aos Estados Unidos. Ele tinha acabado de elaborar a teoria complexa da relatividade. Chegou nos Estados Unidos, junto com a sua esposa, os repórteres ali, a mídia, a imprensa, tudo em cima da família. E um repórter vai questionar a esposa de Albert Einstein. E pergunta a ela: você entende, compreende a teoria complexa da relatividade que tornou o seu marido muito famoso?
E ela responde para aquele repórter: não, eu não compreendo a teoria complexa da relatividade, mas eu compreendo meu marido. Meu marido, eu sei quem ele é. Eu entendo perfeitamente ele. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes você não vai entender, eu não vou entender do porquê estamos passando por esse vale, por esse sofrimento, por essa situação. Mas Deus, nós entendemos quem Ele é à luz da palavra dEle. Nós podemos compreender que Ele está cuidando de nós em todo tempo, em todo instante, porque Ele é soberano e Ele é o nosso Pai. Agostinho mesmo dizia que quando o homem reconhece que é apenas homem, então ele discerne que Deus é Deus. Somos apenas homens, seres limitados, mas somos cuidados por Deus. E Deus está no controle de cada passo que nós damos, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto continua, Romanos 8, versículo de número 28. Paulo exprime essa convicção, sabemos. Depois ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. E aqui nós podemos desfrutar, nessa passagem, do seguinte ensino, de que precisamos ter um otimismo circunstancial. A vida cristã, ela é marcada por desafios e sofrimentos. Mas nós precisamos ter a certeza que Paulo teve, e precisamos ter um certo otimismo, que tudo vai cooperar para o nosso bem. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Nós devemos dar glórias nas tribulações, sabendo que nós teremos a perseverança da parte do Senhor, Deus vai nos preservar. Nós teremos a perseverança dos santos, que é a preservação de Deus em nossas vidas. E um puritano do século XVII, chamado Thomas Watson, ele afirma que essa expressão cooperar, aqui nessa passagem, ela se refere à medicina. Em que sentido? No sentido de que vários ingredientes, até venenosos e perigosos, quando são colocados juntos e são combinados pela perícia científica de um farmacêutico, pode cooperar para o bem de uma pessoa. Então, um bioquímico está lá fazendo um medicamento e ele vai estar lidando com substâncias que são perigosas. E essas substâncias podem cooperar para a criação de um remédio que vai estar sanando um problema físico, um problema em que a pessoa está enfrentando, um problema de saúde. E é assim que nós podemos ver a providência de Deus em nossas vidas. Deus permite que nós venhamos passar por momentos de riscos, momentos que são turbulentos, momentos em que nós muitas vezes nos sentimos perdidos. Mas Ele está ali, no controle, está nos guiando. Ele pega em nossa mão, Ele nos sustenta. A aflição, ela pode ter uma raiz amarga, mas ela traz frutos doces para nossas vidas. Porque nós aprendemos. Nós somos aperfeiçoados. O próprio apóstolo Paulo passou por essa experiência quando ele teve o espinho na carne. Ele mesmo disse, quando ele era fraco, ele era forte. E que ele ia se alegrar mais na fraqueza, porque ele reconhecia que o poder de Deus se manifestava naquele contexto. Quando ele se esvaziava de todo o seu ego, de toda a sua soberba, e quando ele se rendia diante da presença do Senhor. E Deus, ali com a sua poderosa mão, estava o sustentando e estava o amparando. A nossa perspectiva histórica como cristãos, ela é uma perspectiva pessimista e otimista. Por que pessimista? Porque nós sabemos que nada aqui nessa terra vai melhorar. Nada vai ficar bom aqui. As coisas só vão piorar. Mas ao mesmo tempo nós temos o otimismo, porque enquanto avança para o fim de todas as coisas, para a consumação dos séculos, Cristo está voltando. E Cristo, quando Ele voltar, irá levar todos nós para onde? Para a Nova Jerusalém. Para o local onde nenhum sofrimento pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E é isso que importa para nós. O nosso destino final é a glória eterna. Este mundo é passageiro. Foi o que aprendemos hoje na superintendência. E foi o que Salomão fez quando escreveu Eclesiastes no fim da sua vida. Vaidade das vaidades, expressão utilizada por Salomão muitas vezes em Eclesiastes. O que isso significa? Vida passageira. Vida fútil. Muitas vezes se envolve com tanta futilidade nessa vida. A gente acumula tantos tesouros que são terrenos e esquecemos de valorizar os tesouros que são eternos. Então é preciso que nós estejamos tendo ciência
de que Deus está nos destinando para o nosso bem maior. E todas as coisas irão cooperar para este bem, para este propósito. Coisas que são más, coisas que são boas, vão estar cooperando. Nós, muitas vezes, vamos ser lançados na fornalha da aflição. Vamos ser tratados como uma obra de arte, em que Deus vai estar nos esculpindo, tirando tudo aquilo que não presta da nossa vida. É assim a nossa trajetória. Isso também é o processo de santificação. E é por isso que Deus vai muitas vezes usar o sofrimento para nos abençoar. O sofrimento vai ser necessário para a nossa caminhada. O sofrimento ele vai ser essencial para soprar de longe do nosso coração a soberba, a prepotência e nos tornar mais dependentes do nosso Deus. Há uma história interessante de um garoto que estava brincando na beira de um lago e ele fez um barquinho de papel. E o vento acabou soprando o barquinho de papel dele para o meio do lago. O rapaz estava passando e viu a situação, viu que o garoto estava triste. Aí ele se dispôs a ajudar o garoto. Ele pegou algumas pedras e começou a jogar dentro do rio. E o garoto ficou bravo com ele. O que você está fazendo, rapaz? É afundar meu barquinho. Demorei muito tempo para fazer, coloquei ele aqui no lago. E agora? Você vai afundar o barquinho? O rapaz explicou, não, preste atenção. Quando eu jogo a pedra, a água faz uma onda e o barco está indo para onde? Para a beira. Passou alguns momentos, a criança estava com o barquinho nas mãos. Porque as pedras que foram lançadas fizeram as ondas que levaram esse barquinho para a beira do lago e a criança teve o brinquedo de novo. Isso acontece conosco muitas vezes. Algumas pedras são lançadas na nossa vida e na nossa caminhada. Só que nós não entendemos que essas pedras é Deus agindo para que tudo venha cooperar para o nosso bem. É Deus agindo para que Ele seja glorificado através de nós. E é por isso, meus irmãos, que Tiago vai falar algo muito importante a respeito das provações. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, nós temos que ter motivos de alegria por passar por provações. Por quê? Porque as provações, elas são pedagógicas. Elas nos ajudam a crescer e a aperfeiçoar. Quando passamos pela tribulação, pelo sofrimento, nós saímos pessoas mais fortes. Porque o poder de Deus age em nossas vidas e Deus vai estar nos moldando com o grande propósito dele, que é nos tornar a imagem do seu Filho amado. Um reverendo chamado Amantino Adorno Vassão, ele escreve um livro, Mesmo na Tempestade. E ele, fazendo o trabalho de capelania hospitalar, ele estava lidando com um jovem que estava com a tuberculose, estava prestes a morrer, e esse jovem foi curado pelo Senhor. E esse jovem chama ele para conversar, falou, reverendo, eu quero fazer um culto de ações de graças. E o reverendo fala para ele, meu jovem, que bênção, vai ser um culto maravilhoso, é importante que nós venhamos interceder pela cura que Deus te concedeu. O jovem falou, negativo, reverendo, eu quero orar agradecendo a Deus pela enfermidade. Sabe por quê? Porque antes da enfermidade eu não orava, antes da enfermidade eu não lia a Bíblia, antes da enfermidade eu não tinha comunhão com Deus, hoje eu tenho. Foi necessário eu passar por esse problema na minha vida, para que eu pudesse buscar o Senhor, para que eu pudesse ter relacionamento com Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela enfermidade. Esse jovem entendeu que Deus usou o sofrimento, que Deus usou aquela circunstância, para que ele pudesse ter a oportunidade de se aproximar do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver no versículo 28, que Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E nós precisamos saber o que é esse bem. Porque muitas vezes nós temos uma compreensão muito mundana do que é esse bem. Quando uma pessoa está bem, segundo muitas vezes a nossa concepção? Quando uma pessoa está com dinheiro, quando uma pessoa está com saúde, quando uma pessoa está com uma família bem estruturada, mas eu digo que a pessoa pode ter tudo isso e não ter o principal. Não está bem com o Deus Todo-Poderoso. Não ter a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Então nós precisamos ter o discernimento que o bem supremo é uma plena satisfação que Deus pode nos conceder. É o entendimento de que a nossa alegria está em Cristo. De que se você tem o Senhor como seu pastor, você não precisa de mais nada.
Você não precisa estar aí correndo para tentar completar esse vazio do seu coração. Somente o Senhor que pode completar esse vazio. É por isso que Deus vai usar situações ruins na sua vida para te mostrar a futilidade da vida. Para te mostrar muitas vezes que a existência não tem significado algum fora de Deus. E nós somos teimosos. Nós queremos insistir. Não, há significado. Eu preciso procurar o significado para a minha existência, o propósito da minha vida. E eu posso achar esse propósito fora do Senhor. E isso é impossível. Aí Deus vem e nos mostra, não. O nosso dever é temer a Ele e guardar todos os seus mandamentos. Esse é o significado da nossa existência, esse é o sentido da nossa vida que está em Deus. Somente em Cristo nós podemos ter a verdadeira alegria. Somente nele. E nós podemos ver que o Senhor, Ele vai agir dessa forma, permitindo que servos e servas passem por situações tristes, por situações muitas vezes difíceis de entender, mas o propósito dele acaba acontecendo. Um exemplo, John Bunyan, né, que é o autor do Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia, 14 anos preso, uma filha cega, mas na cadeia ele transforma o vale dele num manancial, ele escreve uma obra magnífica, O Peregrino. Então veja que nessas situações Deus está agindo, Deus está cooperando, Deus está intervindo de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele. O Senhor quer que nós não venhamos viver de acordo com os nossos sentimentos que são equivocados. Todos nós devemos viver pela fé. E viver pela fé é descansar nas promessas de Deus. E viver pela fé é ter a certeza e esse otimismo circunstancial de que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. De que tudo pode ficar ruim, mas nós não seremos derrotados pelo mundo e pelo pecado. Nós já somos vitoriosos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a boa obra que Deus começou em nossas vidas, Ele há de completar no dia de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nós podemos nos deparar aqui no versículo 28 com um privilégio extraordinário, porque Paulo está falando: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas, elas não cooperam para o bem de todas as pessoas, porque nem todos amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que foram alcançados pela graça especial do Senhor. Aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas. Aqueles que são discípulos de Cristo. Então, aqueles que amam a Deus, amam ao Senhor porque Deus os amou primeiro. Então nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós vimos na semana passada que o Espírito Santo intercede pelos santos. Então nós temos a intercessão do Espírito exclusiva para as nossas vidas. E nós temos também a ação de Deus exclusiva para nós também. Então este é um privilégio extraordinário e exclusivo somente para aqueles que são filhos de Deus. Somente para aqueles que estão caminhando com o Senhor. E tem uma história muito interessante que diz que uma criança, ela caminhou com um presente na mão dela. E havia uma pessoa que estava intrigada com aquela situação. E perguntando: quem te deu esse presente, menino? E o menino falava: foi meu pai. Você já abriu o presente? Não abri, mas eu sei que é uma coisa boa. Abre o presente. Não, vou abrir depois. Você tem certeza? É uma coisa boa sim, é maravilhosa. E a pessoa insistindo: tem certeza? Tenho, porque o meu pai só me dá coisa boa. É assim que nós devemos ter o discernimento acerca do nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele só vai nos dar o quê? Coisas boas. Ele é o nosso Deus. Ele que está cuidando de nós, em todo momento e em todo instante. E nós podemos ter a certeza de que, por mais que venhamos sofrer e chorar, ainda que venhamos descer os vales mais escuros da vida, sabemos que o Pai das luzes está preparado para nos dar coisas boas, que vão contribuir para o nosso bem eterno. Então todas as coisas irão cooperar para o bem somente de nós, cristãos. Somente dos servos do Senhor. Deus está agindo de forma maravilhosa, movendo céus e terras, para que tudo venha cooperar para esse nosso bem e para o propósito, o qual é magnífico e maravilhoso. Que propósito glorioso é esse? É o propósito de nos moldar à imagem do seu Filho amado. Então por isso que é dito aqui no versículo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E novamente,
é somente para os cristãos, somente para os servos do Senhor, somente para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor nosso Deus. E nós somos a cada dia moldados à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus para mim e para você não é nos tornar ricos financeiramente. O propósito de Deus para mim e para você não é nos dar casas, mansões, nem roupas de marcas, nem celulares de última geração. Muitas vezes a gente está tão preso nessas futilidades da vida. A gente trata isso como algo mais importante, como mais essencial. Se não tivermos, a gente desespera, a gente fica triste, a gente chora. Se não tiver o carro do ano, se não tiver uma casa bem mobiliada. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que você seja parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Nos moldar à imagem de Cristo. É para isso que nós estamos nesse processo de santificação. Tendo que todo dia combater o nosso velho homem. Lutar contra a nossa inclinação pecaminosa, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E é por isso que Deus muitas vezes vai nos permitir passar por angústias, por dores, sofrimentos, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós possamos crescer espiritualmente. Você e eu não sofremos por acaso. Há um propósito de Deus quando passamos pelo vale do sofrimento. Concluindo, meus irmãos, havia um cristão que estava fugindo de uma perseguição no Oriente Médio. Se ele fosse pego pelo exército islâmico, ele ia ser morto. E esse cristão entrou numa caverna. Quando ele entra nessa caverna, no fundo da caverna, ele se depara com uma aranha. E olha para aquele inseto e diz: que bicho horroroso, que criatura mais asquerosa, mas irei ficar aqui. E essa aranha começou a construir uma teia. E construindo. O exército islâmico chegou naquele local. E eles tinham certeza: esse homem está aqui dentro dessa caverna. Vamos dar cabo dele hoje. Vamos matá-lo hoje. De hoje não passa. E aí um dos homens se deparado com a teia da aranha. E falaram: olha, essa teia aqui está muito nova. Com certeza ele não entrou por aqui. Porque se ele tivesse entrado, ou essa teia estava totalmente quebrada, ou não haveria teia alguma. E o exército islâmico, então, realmente ele não está por aqui, vamos embora. A teia da aranha asquerosa e horrorosa salvou aquele homem. Deus usa os seus meios, que muitas vezes nós achamos que não tem valor algum, mas Ele usa, para que tudo coopere para o nosso bem. Finaliza essa aula com uma outra história, de uma moça, que infelizmente ela ficou magoada com Deus, porque o seu pai ficou doente e morreu. Ela se rebelou contra Deus. E o seu pastor foi visitar essa moça. E quando chegou lá, se deparou com ela costurando. E ela era muito boa em costura. E essa moça então começou a abrir seu coração para aquele pastor. E falando de toda a raiva e toda a revolta que estava no coração dela. Aquele pastor então, de forma sábia, levantou do lugar onde estava e disse a ela: eu não consigo entender como uma moça tão linda como você e tão habilidosa na costura pode fazer uma coisa tão feia como essa. Porque a moça estava costurando a roupa do lado do avesso. Uma coisa tão feia, tão horrorosa. A moça falou assim para ele: não, pastor, é porque o senhor está vendo a roupa do lado do avesso. E aquele pastor olhou para aquela moça de forma carinhosa e disse: filha, você está olhando para o plano de Deus também do lado do avesso. Olhe pelo lado de Deus, porque na perspectiva do Senhor todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora há pranto e dor, agora há vale e choro, agora há fraqueza e doença, agora há luta e separação. Mas nem dor, nem sofrimento, nem doença, nem pobreza, nem abandono, nem a morte podem frustrar os desígnios de Deus em nossa vida. Nada neste mundo, nem no vindouro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos destinados para a glória eterna e nós já estamos com o pé na estrada. Muitos desafios nós iremos enfrentar, mas nunca devemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, para nós estarmos orando. Na próxima aula nós iremos encerrar essa série de ensinos dominicais, tendo a aula sobre o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração. Todos nós aqui, ó Pai, passamos por problemas dentro de nossas casas, com a nossa família, passamos por dificuldades no nosso trabalho, passamos por dificuldades no nosso meio social, temos dificuldades, ó Deus, de relacionamento com pessoas, até mesmo na escola, na faculdade. Existem aqueles que são levantados para nos perseguir, para nos oprimir. Nos encontramos em meio a situações angustiantes, ó Pai, diante de laudos de médicos que falam que entes queridos estão doentes, estão prestes a morrer, nós estamos doentes, estamos, ó Pai, prestes a partir. E assim, ó Deus, vivemos situações complicadas na nossa existência, na nossa caminhada. Mas devemos, ó Pai, lembrar do que o Senhor falou conosco nesta manhã, de que todas essas coisas estão cooperando para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. E nós amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E nós somos chamados segundo o teu propósito, ó Pai, um propósito glorioso, de nos moldar à imagem, ó Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, que nós não venhamos esquecer deste ensino, que venhamos relembrar em todo momento, em todo instante, para que a esperança, para que o ânimo venha ao nosso coração. Que venhamos fazer o exercício que Jeremias fez, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança em tempos difíceis. E assim, ó Pai, sabermos com convicção e termos o otimismo de que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. E o Senhor está guiando a nossa história. E o Senhor, Pai, tem como propósito nos abençoar e fazer com que nós venhamos viver para a Tua honra e a Tua glória. Ó Deus, sei com as nossas vidas, console os nossos corações, que muitas vezes estão entristecidos, ó Pai, estão carentes, ó Deus, de um alento, e somente o Senhor pode nos conceder. Pai, aumente a nossa fé, que nós possamos viver pela fé, que nós possamos descansar e confiar no Senhor. Que na nossa vida, ó Pai, no carro da nossa existência, o Senhor assuma o volante. E nós, ó Pai, estejamos no banco de passageiros, ó Deus, descansando, dormindo, porque o Senhor é o melhor motorista das nossas vidas. Seja conosco, ó Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, logo mais à noite, às 18h30, nós teremos a transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique na graça e na paz do Senhor. E não se esqueça que nós não sofremos por acaso, que Deus tem um propósito, Deus tem um plano sobre tudo que nós enfrentamos em nossa existência e em nossa vida. Saiba que você é especial para Deus, que Deus está cuidando de você e de todos nós.